Fala nação, tudo bem com vocês? Eu sou o Jaime Vinícius e você está no React do Vinho. Hoje, novamente, um vídeo de conteúdo meio forte, meio não, forte e pesado. É mais um Exposed sobre o Bajujô. Demorei de trazer porque eu estava gravando esses dias e tal. E também eu estava nas festividades de São João daqui na minha cidade, mas eu me comprometi em trazer o restante dos vídeos falando sobre o caso, que não só existe um, tem outros também. Então, para quem tem uma sensibilidade alta sobre isso, sugiro que não assistam um vídeo, de verdade. Eu, como já disse, reagindo com lá no meu próprio vídeo, reagindo com a Vênus e com um amigo dela, o Léo, que eu já fui a dos meus 8 aos 12 anos de idade por uma prima e um amigo do meu pai. Então é uma situação complicada, difícil e muito difícil, porque só quem viveu sabe. Então é isso, pessoal. Bora pro vídeo. É o canal do MRPH, ok? O título é Putz Bajojo. Então é isso. Se inscreve, deixa o like, ativa o sininho. Partiu. Falou que toda vez que ele fala com mulher, ele fica com pensamentos intrusivos, tipo pensamentos errados. ChatGPT, cria um texto de como fazer um exposit sobre uma pessoa doente. Ah não, quer saber? Bora ser um pouco sério, né? Coisa que esse cara aqui não foi, né? Olha o uso. Editores Henrique e o negócio lá. Eu reagi esse vídeo aqui embaixo. Oba, rapaziada. Oba! Depois de meses sumido, eu voltei. Eu voltei pra expor uma parada que é complicada. Mas poucas pessoas sabem Baita jogo. o que ele é de verdade e o que ele fez com uma garota de 15 anos. Lara, o que eu vou te falar agora, você ignora pro resto da sua vida. Lara, se você fosse de São Paulo e morasse próximo de mim, eu ia na sua casa e ia te dar uma surra de piroca. Eu sou pedofilho. E ainda Pô, tem esse coragem cara de se me pedir perde. desculpa ainda, além do roteiro feito por IA, cara. Eu sou responsável pelo que eu falei e eu tô aqui pra assumir meus erros. Pera aí. E ainda tem coragem de vir pedir desculpa ainda, além do roteiro feito por IA, cara. Realmente o Eu sou igual. responsável pelo que eu falei e eu tô aqui pra assumir meus erros. Quer assumir o erro agora? Por que você não pensou no erro enquanto você tava cometendo ele, seu lixo? Parabéns, você quer um abraço por fazer o mínimo, seu otário? Uma coisa que eu não quero, sabe, deixar isso passar. É uma coisa que eu não quero deixar passar, sabe? E uma coisa que eu não quero esconder é que eu quero mudar. Eu preciso mudar. Você já fez a merda, mano. O mínimo que você tem que fazer é assumir a porra do erro e parar de pedir desculpas. Bom, pelo que eu lembro na descrição dele, que ele apagou, que não tem mais como ver, né? Porque ele foi covarde até nisso. Ele disse que não ia usar desculpa como drogas, álcool, autismo e a Tourette dele. Gostaria Caraca. de terminar esse vídeo pedindo desculpas mais uma vez. A menina que eu acabei Tá lendo ali, machucando. Corrigindo, Não. não foi... A menina não. As meninas. É plural, não é singular. A luz tá muito distante de mim. Deixa eu aproximar mais aqui. É plural, meu amigo. Não é singular não, tá? Plural. Toma, fui várias. Mas 2 segundos depois que eu mandei isso, ele começou a falar que eu era gostosa. Ele falou que... Olha, cara. Tem uma cantora chamada Luna. Acho que é Luna. Eu sigo ela, ela me segue. Ela tem até meu WhatsApp. Eu conheci ela acho que desde 2022. 2022. Eu acho que ela deve ter no mínimo os seus 17 anos. Eu acho que hoje em dia. Ou 16, não lembro. Mas ela tinha mandado mensagem no meu Instagram perguntando: Mano, não sei o que ela disse em si. Será que você pode reagir a uma música minha? Até então eu pensava que era um moleque, um menino. Eu reagi, ok? E trouxe o vídeo e falei, pô, ele canta bem demais, total. Quando eu postei, ela respondeu, pô, eu sou menina. Eu falei, caraca, é menina, nem percebi. Por que eu não percebi? Porque eu achei a voz dela muito madura e muito bonita. E ela cantava num tom grave, que não parecia ser um tom mais feminino. Que geralmente as meninas têm um tom mais alto, mais agudo, mais lógico, não é desmerecendo. Tem cantores também que cantam num tom grave que é perfeito. Paula Fernandes mesmo é um grande exemplo. Como é que ela canta mesmo? Eu quero ser pra você
A lua iluminando o sol, quero acordar todo dia. E que nesse tom um pouco mais pra baixo, muito mais bonito e afinado. Então, um exemplo. A gente fez amizade, tudo, a gente conversa até hoje. Quando ela posta som, ela me manda o link, eu faço react e tudo. Quando ela posta alguma foto, eu comento, curto. Mas em momento nenhum eu comentei num vídeo, em alguma foto dela chamando ela de gostosa. Por quê, Jaime? Primeiro, respeito, não tenho intimidade a esse ponto e vários outros fatores. Nem a minha própria amiga que vem aqui em casa, dorme aqui em casa, quando posta foto eu digo isso. Eu digo que ela tá bonita, eu digo que os olhos dela são bonitos e tudo mais. Apesar que eu posso dizer isso, eu tenho intimidade com essa amiga minha que vem aqui em casa para dizer isso, tenho e posso. Mas muitas vezes não falo, entende? Por uma questão de quê? Percepção e maturidade. Tanto que, não vou colocar aqui na edição, mas tá lá. Eu postei essa foto com minha amiga, o próprio Bajojo comentou, ele colocou ai ai safado. Eu falei, ué, é só minha amiga. Eu coloquei kkkk e é isso aí. Entende? E aqui estamos falando de um cara que tem, pô, o dobro da idade do pessoal comentando isso. Sou estranho? Pá, um caralho. Então ele já começa fazendo merda atrás de merda. E é foda, meu amigo. Foda. Sabe? Mas enfim. E comia até... Oi? Foi só uma, foi várias. Mas 2 segundos depois que eu mandei isso, ele começou a falar que eu era gostosa. Ele falou que comia até eu implorar pra parar e que o que o Tsukuyomi não fez comigo, ele faria. Primeiro, você tá assistindo hentai, meu amigo? Porque isso é coisa de quem vê hentai. De verdade, desculpa. Isso é coisa de quem vê hentai. De querer ter relação com a pessoa até ela implorar pra parar. Segundo, o que o Tsukuyomi não fez, o que vai fazer, ou seja, o Tsukuyomi ilude a pessoa e coloca a pessoa num transe. Você vai fazer Você vai fazer o que exatamente? Você vai drogar a pessoa, deixar a pessoa num transe? Ó a merda que tá falando. Aí a desculpa é minha Tourette e autismo. Eu tenho um irmão de 6 anos de idade que é autista, não faz loucura. Só fica correndo pela casa. Já conheci autistas da minha idade. Nunca vi nenhum falar essas besteiras. E eu já vi pessoas com Tourette. Em momento nenhum as pessoas que têm Tourette falam isso aí. Falam essas coisas. Sabe o que falam? Xingamentos. Ou outras coisas. Eu já vi outras pessoas com autismo que têm hiperfoco em várias outras coisas. Mas não nisso. Mas enfim, eu tô aqui me controlando o máximo possível pra não ficar xingando, não dar problema no vídeo. Porra, mas... Ó o áudio da menina. Uma vez, a menina que eu acabei machucando. Corrigindo, não foi só uma, foi várias. Mas 2 segundos depois que eu mandei isso, ele Provavelmente ela deve ter mandado o link do vídeo ou falou alguma coisa, ele manda. começou a falar que eu era gostosa. Foda, né? Ele falou Depois. que comia até eu implorar pra parar e que... Tipo, qual sim. Cara, isso é nítido que é coisa de quem assiste em hentai. Já você assiste? Porra. Cara, sinceramente, nunca assisti essa merda. Tem um amigo meu que já me indicou isso. Mano, isso quando eu tinha 12 anos de idade. Eu falei, porra, que merda é essa aqui? Desenho, tomar no puto, porque você não quer um desenho da hora. É essa merda aqui. Mas isso é coisa de quem vê hentai. Mano, que essa consciência vai estar. Vai estar com relação com alguém. E pô, cara. Pô, cara. Você se estragou. Não vou dizer besteira que isso não é uma besteira. Você se estragou a partir do momento quando você começou a ficar vendo coisas adultas. E começou a levar isso num tom muito alto. Porque, cara, não é possível de eu estar conversando com a menina me pediu uma porra de um react. Vou falar isso aqui. Mas 2 segundos depois que eu mandei isso, ele começou a falar que eu era gostosa. Ele falou que comia até eu implorar pra parar e que o Tsukuyomi não fez comigo... Tá ligado? Qual o sentido de falar uma porra dessa, cara? Eu nunca falei nenhuma dessas merdas pra nenhuma menina que já me pediu react, que tem canal de Rap Geek. Nunca. Tanto que eu tenho uma porra no meu antigo canal, tanto que eu comecei nesse canal aqui no react do Vini, um quadro chamado Patroas da Rap Geek, que eu trago cantoras, independente se são cantoras grandes, médias ou pequenas. Eu sempre trago. E muitas vezes eu trago react junto com elas. Sabe por que eu faço essa porra? Pra poder ajudar as meninas, porque eu sempre vejo que o pessoal, quando faz rap de anime, preferem ver os meninos que falam que as meninas não têm talento, isso e aquilo. Pô, as meninas com baita talento e vem um filho de um cara desse
pra falar uma merda dessa? Tipo, Ele faria. Eu também tive casos com esse cara, esse Bajuju aí. ó, terceira vítima já. Eu e um amigo meu, a gente tinha gravado um cover Segredos do Caixão do Ivô. E ele reagiu, falou que a minha voz é bonita e que eu cantava bem. Aí eu não sei o que deu Até então, normal, né? na minha cabeça de falar com esse cara. Eu fui no Insta dele, Pra você ver. A pessoa vai lá, te pede um react, tu fala uma porra dessa. pra pedir no react pra ele. E ele disse, só se você assistir minha live, princesa. Cara, princesa. Princesa? Porra, já teve menina que falou, Jaime, será que você pode reagir um react meu? Sabe o que eu respondia? Claro, manda o link. Acabou. Só isso. Acabou, manda o link. Independente. Manda o link. Princesa. Aí ele já me chamou de princesa, fofinha. Primeiro, qual a intimidade que você tem pra estar chamando alguém de princesa ou de fofa? Ela te deu essa abertura? Não deu, correto? Então pra que diz? Tá chamando. Mas nessa idade aí, 30 anos, Exatamente, acho que nem o pai dela tá chamando ela de princesa. o dobro da minha idade. Meu amigo, eu tava super desconfortável. Claro! Principalmente com o jeito de falar. O jeito de falar dele. Com aquele tom de voz calminho, todo, né? Aí eu não tava ligando muito pra isso, eu achava que era o jeito dele falar, né? Aí eu fui ver os stories dele, ele tirou uma foto horrível, nossa, horrível. Ele apagou, mas era tipo ele com a língua toda pra fora, evitando aqueles negócios que começam com a letra H, vocês... Ou seja, matei a charada. Pessoal, vocês que jovens, acho que da minha idade pra baixo, como eu já falei, já sofri A, B, S, quando era criança. Vou dizer uma coisa pra vocês. Tentem ao máximo não, de verdade, entrarem no mundo virtual de conteúdos adultos. Porque isso destrói a sua cabeça. Pra você não ficar maluco que nem um cara desse aqui. De verdade. Porque, cara, isso é loucura, mano. De verdade, isso é loucura. Como é que eu vou falar, primeiramente, como é que eu vou falar um negócio daquele pra uma menina? Ah, eu vou fazer isso e aquilo com você até você implorar, tipo... Acho que nem quem é casado fala isso. Mas tudo bem. Sabem? Agora fiquem com os áudios do pai da Lara. Boa noite, meu parceiro. Vai, Jojo. Primeiramente, boa noite, pilantra. Cara, se fosse aqui, esse cara já teria, ó... há muito tempo. Cabra safado, entendeu? O pai dela é do interior mesmo, cabra safado. Deixa eu te falar uma coisa bem aqui. Eu tô com teus áudios guardados aqui, viu, meu parceiro? E o negócio é o seguinte, entendeu? Isso não vai se repetir mais. Eu vou entregar teus áudios aqui para as autoridades, viu? Que ela é uma criança de menor, entendeu? O pai Ela dela tem quase foi de maior. entendeu? Então, você tá lascado, viu, parceiro? Eu vou te expor na internet, beleza? Eu vou te expor, eu vou mandar ela tirar o print das tuas conversas, eu tô com o print das tuas conversas aqui, tô com teus áudios aqui, viu? Que é pra você aprender a respeitar as caras, viu? Seu maníaco, seu psicopata, tu vai ser preso, seu palhaço. Você é vagabundo, Lara, vagabundo. Pai da Lara para lá. Vagabundo que fica usando o canal. Cara, eu fico feliz porque aparentemente ele não tá culpando a filha dele. Tá? Diz, você que fez, deu isso, deu aquilo, que muitas vezes a pessoa acaba culpando a criança em si. Entendeu? Pra ficar ganhando as pessoas aí, pra depois estar com esse tipo de depravação, esse tipo de palhaçada. Isso aí não é homem não, rapaz. Isso é um moleque, entendeu? Nem isso aí moleque, nunca foi isso aí homem, é... um palhaço desse. Sinceramente, envergonha muito nós homens. Porque hoje em dia qualquer coisa pode dar problema. Até você provar. É o mundo inteiro contra você. E vem uma porra dessa. Eu falei até com o Big. Pô, Big, como é que eu vou chamar hoje em dia uma menina pra gravar react comigo? Não, coloca lá nas patroas. Eu que vou estar fazendo react do canal. Mas como é tipo, porra, cheguei pra fazer um canal, um react. Como é que eu faço? A pessoa vai ficar tipo, porra. Tá ligado? Porque, velho, isso descredibiliza muitas pessoas. A pessoa que tem trabalho sério, que quer mostrar seriedade. E, porra, é foda, cara. Não sei, né? Dizem que isso existe na cena geek, que já teve casos assim, mas que ficaram abafados. Esse foi o caso que estourou, que explodiu. Mas, irmão, foda, viu? Nunca foi homem. Então se você ainda defende esse tipo de coisa, Dizem que tem um maluco que tá defendendo ele. Agora quem é?
Você também tá fazendo parte desse problema. Esse vídeo é pra expor, mas, acima de tudo, é pra proteger e prevenir. Sim. Bajo, o que você fez não afetou diretamente você mesmo, e sim outras pessoas que acreditaram em você. Você abandonou a ética por causa de prazer momentâneo, esquecendo que as meninas que Cara, você... isso acho que nem é prazer momentâneo, é algo doentio de verdade. Sendo bem sincero. Porque, porra, você olhar pra uma menina, você com 30 anos, você vai olhar pra uma menina de 11, 12, 13 e ver com vontade erótica, cara, aí já é loucura, de verdade. Porra! Na verdade, é ver qualquer mulher de forma de objetificação. Isso já é um negócio, cara, que, porra, procura um médico, tá ligado? Só não tem cura pra morte. Mas, porra, Zu foda. não era um objeto de desejos. Todos os seres humanos têm medos, vontades e desejos. Nesse ato nojento não demonstrou a sua força, e sim sua fraqueza, sua incapacidade de controlar seus impulsos, sua capacidade de reconhecer os limites e, acima de tudo, sua incapacidade de viver em sociedade com empatia. Como dizia Kant, age de tal forma que trate a humanidade, tanto na sua pessoa como na do outro, sempre com fim e nunca como meio. Cara, que vídeo incrível. De verdade. Aí eu vou ficar com isso aqui na tela. Pera aí, pessoal, que eu já volto. Bom, pessoal, voltei, né? Parabéns ao canal MRPH. Incrível. Canal absurdo. Abordou muito bem. Editaram muito bem. Trouxeram mais casos. E, irmão, sinceramente, pra que isso, cara? Você estragou a sua vida por algo tão... Não é algo tão banal, é algo tão sujo. Que, cara, ninguém... Hoje, acho que agora ninguém sabe onde esse maluco tá. Eu li um comentário de que falaram que a mãe dele implorou pra ele parar de falar com a Lara. Então, tipo, olha... sabe qual é o pior? Que a Lara via ele como um segundo pai. Então, olha o detalhe. Ele sabia que ela o via como segundo pai e mesmo assim não tinha desejos carnais pela menina. Cara, isso tem tanta camada triste, profunda. Tá me dando até enjoo de falar, cara, de verdade. Porque, irmão, acho que a palavra que tem pra dizer é nojento. Apesar de ser dito, é nojento. Porque, porra, a menina daqui a pouco não vai querer confiar nem no próprio pai biológico. Porque pra uma pessoa que você deu essa conversa de chamar de segundo pai, ele faz isso, acho que é pior do que uma facada nas costas. Porque, como ele mesmo disse, se ela estivesse lá, poderia ter feito algo muito pior. É isso, pessoal. Sendo bem sincero, se inscrevam, deixa o like, ative o sininho, que isso é muito importante, vai estar ajudando demais o canal. E é isso. Fiquem com Deus. Beijo. Fui. É isso.